Dementador. Um dementador era uma criatura das trevas que deslizava e se assemelhava a um fantasma, amplamente considerada uma das criaturas das trevas mais sujas a habitar o mundo mágico. Os dementadores alimentavam-se da felicidade humana e assim geravam sentimentos de depressão e desespero em qualquer pessoa próxima a eles. Eles também podiam consumir a alma de uma pessoa, deixando suas vítimas em estado vegetativo permanente, portanto, eram frequentemente chamados de demônios sugadores de almas, e as pessoas que eles deixavam sem alma eram consideradas como tendo sido transformadas em uma concha vazia. Os dementadores estavam intimamente associados a Azkaban, pois eram anteriormente empregados do Ministério da Magia britânico como guardas da prisão e não eram conhecidos por habitar permanentemente nenhum outro local. Os Dementadores de Azkaban estavam sob o comando do Ministério até meados de 1996, quando Lord Voldemort foi avistado no Ministério, e sua deserção para a causa do Lorde das Trevas tornou-se inegável. Após o fim da Segunda Guerra Bruxa em 1998, o Ministério foi reformado e o recém-nomeado Ministro da Magia Kingsley Shacklebolt garantiu que eles não fossem usados pelo governo novamente, presumivelmente devido à mudança de lealdade e apoio a Voldemort, e devido a reformas éticas no Ministério e na sociedade bruxa em geral. Havia certas defesas que alguém poderia usar contra dementadores, especificamente o feitiço do patrono. Os dementadores não possuíam verdadeira lealdade, exceto para quem pudesse fornecer a eles mais pessoas para se alimentar. Eles aparentemente não poderiam ser destruídos, embora seus números pudessem ser limitados se as condições nas quais eles se multiplicassem fossem impedidos de se formar, o que implica que eles morreram eventualmente. História antiga. A história dos dementadores em relação à sociedade bruxa na Grã-Bretanha estava inextricavelmente ligada a um local, Azkaban. A ilha no Mar do Norte onde a prisão dos bruxos foi construída nunca apareceu em nenhum mapa, bruxo ou trouxa. Talvez seu primeiro residente, ou mesmo o criador, Ecris diz, tenha praticado os piores tipos de artes das trevas e construído uma fortaleza na ilha, atraindo marinheiros trouxas para torturá-los e matá-los. Após sua morte, os vários feitiços de ocultação colocados na ilha desapareceram e o Ministério tomou conhecimento da existência do misterioso local. Aqueles que entraram na fortaleza deserta para investigar descobriram, entre outros horrores, uma infestação de dementadores. Temendo a represália dessas entidades sombrias caso alguém tentasse expulsá-los, o Ministério decidiu deixar a considerável colônia permanecer sem controle. Quando Damocles Rovli foi eleito ministro da magia em 1718, ele insistiu em utilizar o pedigree sombrio de Azkaban, vendo os dementadores como um recurso em potencial. Colocá-los para trabalhar como guardas economizaria despesas, tempo e vidas. Este plano acabou sendo colocado em ação e, apesar dos protestos, Azkaban permaneceu a prisão do mundo mágico até a Segunda Guerra Bruxa, principalmente por causa de sua taxa de fuga quase zero. A partir daí, os dementadores serviram ao Ministério da Magia como guardas de Azkaban, já que o arranjo permitia que eles se alimentassem das emoções dos prisioneiros dentro de suas paredes. Em algum lugar entre 1733 e 1747, o ministro Eldritch Diggory visitou Azkaban e ficou horrorizado com o desespero e a insanidade que os dementadores induziram aos prisioneiros. Ele formou um comitê para encontrar soluções alternativas, a menor das quais era remover os dementadores, que encontraram oposição daqueles que temiam uma invasão do continente pelas criaturas das trevas se fossem privados de sua fonte de alimento. Infelizmente, Diggory morreu de Dragonpox enquanto estava no cargo e, portanto, a campanha para encontrar uma alternativa aos dementadores de Azkaban parou. Embora sua função principal fosse guardar Azkaban, os dementadores também executam outros serviços para o Ministério, como serem enviados para guardar outros locais, escoltar prisioneiros para julgamento ou até mesmo caçar certos criminosos. Embora muitos no mundo mágico sentissem que os dementadores eram necessários para manter o mundo mágico a salvo dos partidários de Voldemort e outros criminosos perigosos, alguns acreditavam que os dementadores eram inerentemente inconstantes e indignos de confiança. Albus Dumbledore, em particular, achava que era um erro o Ministério aliar-se a tais criaturas, embora Alastor Moody pensasse que criminosos violentos como os Comensais da Morte mereciam tal tratamento. De 1987 a 1988. Durante o ano letivo de 1987 a 1988 na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, a Cabala da Arquivizard R enviou um dementador ao castelo de Hogwarts, que atacou Pennywood e a mandou para a ala hospitalar. O irmão de Jacob investigou o avistamento do dementador no campo de treinamento e o encontrou. Eventualmente, com a ajuda de suas amigas Merula Sneed e Ninfadora Tonks, eles baniram o dementador de Hogwarts com o feitiço do patrono. De 1989 a 1990.
Durante o ano letivo de 1989 a 1990, o irmão de Jacob, Merula Sneed, e Ben Cooper encontraram vários dementadores no bosque da Floresta Proibida que o cercava. Este encontro com dementadores foi o resultado dos alunos indo para a floresta para interceptar um possível encontro entre Jacob, um indivíduo anteriormente envolvido em uma busca pelos Cursed Vaults, e a organização R. Uma leoa patrona então apareceu e baniu os dementadores, que foi lançado por sua inimiga mortal Patrícia Hackpick. Hackpick então duelou com os alunos. O duelo acabou resultando na morte de Rovankana, que morreu para proteger Ben Cooper de ser atingido por uma letal maldição da morte lançada por Hackpick. De 1993 a 1994. Durante o ano letivo de 1993 a 1994, uma legião de dementadores foi enviada para proteger a escola de magia e bruxaria de Hogwarts contra o considerado assassino em massa de Sirius Black, que recentemente escapou de Azkaban em 1993. Os dementadores estavam estacionados em Hogwarts por causa do Ministério acreditando, incorretamente como se viu, que Sirius estava querendo matar Harry Potter como retribuição pela derrota de seu mestre. Os dementadores procuraram por Sirius no Expresso de Hogwarts e Harry Potter teve seu primeiro encontro com um dementador durante o qual foi protegido pelo novo professor de defesa contra as artes das trevas, Remus Lupin. Sempre que se aproximava de Harry era forçado a reviver sua pior lembrança, ouvir os últimos momentos da vida de seus pais antes de serem assassinados por Lord Voldemort. Enquanto os dementadores estavam em Hogwarts, o diretor Albus Dumbledore se recusou a deixá-los entrar no terreno da escola, mas foi incapaz de impedir sua presença totalmente, e então alertou seus alunos para não dar aos dementadores nenhuma razão para machucá-los. Dumbledore os considerava tão perigosos que, mesmo quando descobriu que Sirius Black havia entrado na escola, ele se recusou a deixá-los revistar ou entrar no castelo. Harry sofreu um segundo encontro com um grupo de dementadores durante uma partida de quadribol, fazendo perder a consciência e cair de sua vassoura. Ele foi resgatado por Dumbledore, que retardou a queda de Harry e então expulsou os dementadores com um patrono. Eles tiveram um efeito particularmente ruim em Harry devido às memórias de sua infância miserável com os Dursleys e um monte de lembranças ruins. O professor Lupin afirmou mais tarde que a atmosfera de empolgação durante uma partida de quadribol seria como um banquete para os dementadores, ao qual eles não conseguiram resistir. Para derrotar os dementadores, Harry pediu ajuda a Lupin. Lupin começou a ensinar a Harry o feitiço do patrono, usando um bicho-papão, que se transformava em dementador na frente de Harry. Durante a próxima partida de quadribol em que Harry competiu, 4 Sonserinos, Draco Malfoy, Vincent Crabbe, Gregory Goyle e Marcus Flint, se disfarçaram de dementadores para distrair Harry. Embora ainda não fosse capaz de produzir um patrono totalmente formado, Harry foi capaz de executar o feitiço bem o suficiente para frustrar suas tentativas e venceu a partida, após o que a professora Minerva McGonagall sentenciou os alunos infratores à detenção e deduziu 50 pontos da Casa da Sonserina, descrevendo sua façanha como um truque indigno e uma tentativa baixa e covarde de sabotar o apanhador da Grifinória. O próximo encontro de Harry com os Dementadores aconteceu quando ele, Hermione e Sirius foram atacados por um grupo deles na Floresta Proibida. Os 3 foram salvos pela intervenção de um patrono poderoso e totalmente formado antes que os Dementadores pudessem levar suas almas por meio do beijo do Dementador, definido abaixo. Embora inicialmente acreditado, por Harry, ser o patrono de seu falecido pai, este patrono foi de fato conjurado pelo próprio Harry, que viajou no tempo com Hermione Granger usando seu vira-tempo. Isso tecnicamente conta como o 3º e 4º encontro com os Dementadores, já que, devido à sua viagem no tempo, ele vivenciou este mesmo encontro 2 vezes. O patrono de Harry assumiu a forma de um veado, que era tanto a forma que o patrono de seu pai assumiu quanto a forma que seu pai assumiu como animago. Como os Dementadores tentaram beijar Harry durante este encontro na floresta, foi o suficiente para convencer o ministro da magia Cornelius Fudge a remover os Dementadores de Hogwarts no final do ano letivo. Dumbledore parecia muito feliz com isso. De 1994 a 1995, Harry conheceu um aparente Dementador no torneio Tribruxo. Pensando que era um Dementador de verdade, ele conjurou o feitiço do patrono, e logo o Dementador tropeçou e então Harry soube que era um bicho-papão e logo gritou Ridiculous. Naquela mesma noite, Fudge trazia consigo um Dementador quando foi notificado que o Comensal da Morte, Bartemius Crouch Jr., responsável pelas atividades ocorridas, havia sido capturado, para sua própria segurança, desconsiderando o protesto de Minerva McGonagall. O Dementador atacou o prisioneiro, que também era um fugitivo de Azkaban, sugando sua alma, o que Fudge alegou que não foi uma perda, pois viu Crouch como um lunático delirante indigno de prestar testemunho.
Dumbledore, que desaprovava esse movimento, sugeriu a Fudge que removesse os Dementadores de Azkaban para privar Voldemort de seus serviços, o que Fudge considerou um absurdo, pois não acreditava no retorno de Voldemort. Ele acreditava que mesmo sugerindo que os guardas de Azkaban fossem removidos resultaria em seu impeachment. De 1995 a 1996. O quinto encontro de Harry foi em um beco perto de sua casa em Privet Drive, quando ele e seu primo, Dudley Dursley, foram emboscados por 2 Dementadores enviados secreta e ilegalmente por Dolores Umbridge. Ele usou com sucesso o Patronus Charme e foi posteriormente guiado para casa por um aborto chamado Arabella Fig. Harry foi levado a julgamento por usar magia de menor de idade na frente de um trouxa, Dudley, mas no final não foi punido, pois foi reconhecido como legítima defesa. Quase um ano depois, Umbridge admitiu o plano de atacar e minar Harry usando os Dementadores. O encontro também teve o efeito colateral não intencional de levar Dudley a começar a mudar sua vida para melhor, depois de anos sendo um valentão cruel e egoísta, já que sua exposição aos poderes do Dementador o forçou a enfrentar esses aspectos de si mesmo. Em junho de 1996, todos os Dementadores de Azkaban se rebelaram coletivamente contra seus empregadores para se juntar a Lord Voldemort, que lhes ofereceu mais vítimas e rédea solta em todo o país. Isso ajudou nas fugas de 1996 e 1997 dos Comensais da Morte de Azkaban. Em meados de 1996, os Dementadores que se juntaram a Voldemort estavam se multiplicando em quantidades tais que geraram uma névoa de julho, fora de estação, perceptível tanto para o mundo trouxa quanto para o mundo bruxo. Cornelius Fudge também admitiu que eles contribuíram para o recente declínio do primeiro-ministro britânico em termos de aprovação pública, pois estavam deixando as pessoas menos felizes em geral. De 1997 a 1998. Durante a infiltração de 1997 no Ministério da Magia, enquanto Harry Potter estava disfarçado de Albert Runcorn, ele encontrou os Dementadores no Tribunal da Comissão de Registro de Nascidos Trouxas, onde eles foram usados para levar embora nascidos trouxas condenados após o interrogatório e para aterrorizá-los durante o interrogatório. Interrogatório. Dolores Umbridge protegeu a si mesma e aos outros questionadores com um patrono gato, que se dissipou quando Harry a atordoou. Sem a Umbridge para controlá-los, um Dementador tentou dar o beijo em Mary Cattermole, a nascida trouxa sendo interrogada na época. Harry salvou Mary com seu próprio patrono, que levou todos os Dementadores no tribunal para os cantos devido ao seu poder maior do que o de Umbridge. Hermione lançou seu próprio patrono, e Harry e Hermione usaram seus patronos para manter os Dementadores no tribunal e no corredor do lado de fora afastados para que pudessem resgatar todos os nascidos trouxas restantes. Quando o grupo deixou a área, Harry e Hermione deixaram seus patronos no corredor para segurar os Dementadores o máximo possível enquanto eles fugiam. Depois de aparatarem Hogsmeade, Harry, Ron e Hermione lançaram um feitiço Catervaulin e se esconderam sob a capa da invisibilidade de Harry. Incapazes de encontrá-los, os Comensais da Morte despacharam Dementadores para atacar o trio, pois os Dementadores sentiam a presença de outros e não confiavam na visão. Harry foi forçado a lançar seu patrono para proteger o trio de ser beijado. Eles não podiam desaparatar devido a um jinx anti-desaparatação colocado na vila e ficaram presos, feitiço de lagarta. Harry afastou os Dementadores, mas quase entregou os 3, já que seu patrono era muito distinto. Aberforth Dumbledore salvou e passou o veado de Harry como seu próprio patrono de cabra e conduziu o trio ao seu pub. Na verdade, Harry deu as boas-vindas ao destino que veio com o beijo de um Dementador, mas Seamus Finnegan, Luna Lovegood e Ernie Macmillan atacaram os Dementadores com seus próprios patronos mantendo-os afastados e encorajaram Harry a fazer o mesmo, permitindo-lhe finalmente invocar seu patrono. O que fez com que os Dementadores se dispersassem. Mais tarde, Harry encontrou mais Dementadores na Floresta Proibida, mas a presença de James, Lily, Sirius e Remus, convocados pela Pedra da Ressurreição, o protegeu deles. Pós 1998. Após a Segunda Guerra Bruxa, o Ministério da Magia passou a ser chefiado pelo ex-Auror e membro da Ordem da Fênix, Kingsley Shacklebolt. Devido às suas ações durante a guerra, permitindo que os Comensais da Morte escapassem de volta para Voldemort e unindo forças com ele, Shacklebolt dissolveu os Dementadores como guardas de Azkaban. Depois que os Dementadores foram removidos da prisão, os Aurores foram colocados na prisão como guardas. Durante o ano letivo de 2010 a 2011, uma quantidade assustadora de Dementadores atacou o castelo de Hogwarts. Um de seus primeiros ataques foi contra o professor Longbottom e seus alunos enquanto colhiam ervas na orla da Floresta Proibida. Seguiu-se um ataque a 2 alunos, que foi rechaçado pelo professor Flitwick. Um Dementador também atacou Daniel Page nas estufas, mas ele também foi salvo por Flitwick.
Logo, os Dementadores convocaram outras criaturas para atacar Hogwarts ao lado deles, e os professores tiveram que colocar um enorme escudo ao redor do castelo para se defender deles, assim como durante a Batalha de Hogwarts. As criaturas ainda penetraram no escudo independentemente, e uma grande batalha se seguiu. Foi também depois que os Dementadores foram expulsos de Azkaban que um deles se aliou a Victor Gridley, que o encontrou em um canto escuro de Londres. Gridley mais tarde recrutou outro Dementador para ajudá-lo em seus atos criminosos. Eles foram trancados em gaiolas no calabouço de sua caravana, mas poderiam ser liberados para ataques. Durante o mesmo ano letivo, os Dementadores atacaram alunos que foram jogados na masmorra por Gridley, mas já tendo dominado o feitiço do patrono, os alunos se defenderam facilmente deles. 2020. Em uma das realidades alternativas em que Scorpius Malfoy se encontrava, os Dementadores estavam perto do Grande Lago em Hogwarts. O aluno viu essas criaturas em 22 de outubro, quando foi pego por Dolores Umbridge, que era a diretora da escola. Uma semana depois, quando Scorpius, Hermione Granger, Ron Weasley e Severus Snape voltaram depois de fazer uma mudança no passado, eles foram encontrados por Dementadores. Como Hermione e Ron eram procurados por mandado de prisão, eles decidiram ficar para dar o tempo restante para se salvarem. Ron tentou conjurar um patrono, mas Hermione o impediu para se sacrificar e manter essas criaturas lá. Os Dementadores rapidamente os encontraram e drenaram suas almas. Snape saiu com Scorpius e o encorajou para que o menino não cedesse ao desespero espalhado por essas criaturas. Logo eles conheceram Umbridge, que reconheceu que Snape estava trabalhando contra ela e Voldemort, mas foi rejeitado por seu feitiço. Então os Dementadores atacaram, mas Severus conjurou um patrono e prometeu mantê-los o maior tempo possível para garantir que Scorpius pudesse escapar. Malfoy correu atrás de uma corça prateada, e Snape foi privado de sua alma por essas criaturas. O patrono manteve Scorpius a salvo por tempo suficiente para chegar ao Grande Lago e consertar as coisas. Aparições. Os Dementadores tinham uma forma humanoide, aproximadamente 3 metros, ou 10 pés de altura, e eram cobertos por mantos escuros com capuz de tecido preto longo e rasgado, tornando-os muito parecidos com fantasmas. Seu corpo estava acinzentado e decadente, como um cadáver em decomposição, e sua respiração soava estridente, como se estivesse tentando sugar mais do que o ar de uma sala. Suas mãos eram brilhantes, acinzentadas, de aparência viscosa e com crostas. Eles pareciam exalar frio. Quando agrupados, os Dementadores apareciam como uma névoa imunda. O rosto de um Dementador tinha cavidades oculares vazias, cobertas por pele com crostas. Havia um grande buraco onde deveria estar a boca, que era usado para sugar a alma da vítima em um processo chamado beijo do Dementador, deixando as vítimas em um estado geralmente considerado pior que a morte. O Dementador puxou seu capuz para trás e sugou a alma de sua vítima, deixando a pessoa como uma casca vazia, viva, mas completamente, irremediavelmente desaparecida. Eles foram descritos como sendo capazes de planar apenas sobre o solo e, de qualquer forma, não podiam passar por obstáculos sólidos. Os Dementadores também eram conhecidos por serem cegos, pois não tinham olhos. No entanto, eles podiam sentir se uma presença estava perto deles ou não, sentindo as emoções da vítima. Natureza e comportamento. Os Dementadores pareciam sugar toda a luz e felicidade do ar enquanto faziam longas respirações ruidosas e faziam com que a escuridão se fechasse em todos os lugares e a vítima sentisse um frio incrível. Eles poderiam deslizar em direção a uma vítima sem som. Sua sapiência foi fortemente debatida. Eles eram sencientes o suficiente para provar e sentir o medo, sendo atraídos por ele pela promessa de memórias positivas das quais ele poderia se alimentar. Eles também eram inteligentes o suficiente para serem gananciosos. Eles obedeceram ao Ministério da Magia britânico por anos porque, ao guardar Azkaban, eles recebiam o sustento de qualquer esperança ou felicidade remanescente nos prisioneiros. Eles podiam entender e seguir pelo menos instruções simples, que permitiam aos Dementadores atuar como guarda-costas do ministro da Magia Cornelius Fudge em 1995, enterrar prisioneiros mortos nos terrenos da prisão e escoltar prisioneiros para dentro e fora da Comissão de Registro de Nascidos Trouxas. Tribunal em 1997. Eles também podiam comunicar o que ouviram Sirius Black dizer em seu sono ao Ministério em 1993, e comentar sobre seu estado de espírito menos humano, menos complexo, em sua forma animaga, implicando que eles podiam falar ou de outra forma se comunicar com os assistentes. Por outro lado, Albus Dumbledore descreveu os Dementadores como criaturas selvagens incapazes de diferenciar entre quem eles perseguem e quem fica em seu caminho. Ele também informou aos alunos para não dar aos Dementadores nenhuma razão para prejudicá-los, dizendo que o perdão e a misericórdia não são da natureza de um Dementador.
Além disso, eles supostamente não tinham alma própria, embora se possa argumentar que sem alma é meramente figurativo neste caso. Fora de Azkaban, os Dementadores pareciam caçar presas em grupos de tamanho variável, desde pequenos até 2 a mais de 20. Eles pareciam atacar primeiro cercando seus alvos, impedindo qualquer fuga, então descendo sobre eles todos de uma vez para se alimentar. Habilidades. Por serem cegos, os Dementadores sentiam e se alimentavam das emoções positivas dos seres humanos para sobreviver, forçando suas vítimas a reviver suas piores memórias continuamente. A própria presença de um Dementador poderia tornar a atmosfera ao redor da vítima fria e escura, e conforme o número de Dementadores aumentava, os efeitos também aumentavam. Aqueles que eram mantidos na companhia de um Dementador por muito tempo tendiam a ficar deprimidos e muitas vezes enlouquecidos, o que era a principal fonte da merecida reputação horrível de Azkaban quando eles ainda guardavam seus prisioneiros. Depois de passar apenas alguns meses lá, Rubeus Hagrid afirmou que gostaria de morrer durante o sono. Por esta razão, eles foram considerados algumas das criaturas mais nojentas da Terra. Os Dementadores confiavam totalmente em sua capacidade de sentir emoções e saúde física e ou mental para rastrear os movimentos dos prisioneiros sob seus cuidados e geralmente eram incapazes de distinguir uma pessoa da outra se ambas estivessem em condições físicas ou mentais semelhantes. Eles não conseguiram identificar a Sra. Crouch sendo escondida em Azkaban disfarçada de Bartemius Crouch Jr. usando a poção Polissuco, ou Barto Crouch Jr. sendo escondida disfarçada de mãe, já que ambos estavam doentes quase à beira da morte, conforme divulgado por Bartemius Crouch Jr. em A Influência de Veritaserum em 1995, embora possa ser que eles simplesmente não se importassem de quem estavam sugando felicidade, desde que fossem alimentados. Eles não tinham gênero e não acasalavam, e cresciam como fungos onde havia podridão. Os Dementadores aparentemente não sentiam e reconheciam as emoções dos animais da mesma forma que as emoções humanas. Quando Sirius Black, um animago, foi aprisionado em Azkaban em sua forma de cachorro antes de sua eventual fuga bem-sucedida também como um cachorro, suas emoções eram menos humanas. Os Dementadores podiam sentir que havia uma diferença em suas emoções quando ele mudava de forma, mas não entendiam por que havia tanta diferença, eles simplesmente pensaram que ele estava perdendo a cabeça. Embora os trouxas não pudessem ver os Dementadores, eles eram afetados de maneira semelhante aos bruxos e bruxas, ficando deprimidos quando perto deles. Estava em debate se os abortos conseguiam ver os Dementadores. Embora Arabella Fig tenha afirmado na sala do tribunal Visengamot ter visto os Dementadores que atacaram Harry e Dudley em Little Vingem, mais tarde foi confirmado que ela mentiu. Não ficou claro se ela não conseguiu ver os Dementadores ou se estava apenas chegando atrasada ao local. Depois que a mãe de Morfin Gawm e Bartemius Crouch Jr. morreu em Azkaban, os Dementadores enterraram seus corpos, o que mostra que os Dementadores são capazes de trabalho físico, como cavar túmulos. Além disso, Sirius escapou quando os Dementadores vieram dar comida, outro tipo de trabalho. Foi declarado por Remus Lupin que, se um bruxo permanecesse em contato próximo com Dementadores por um longo período de tempo, um Dementador poderia drenar os poderes de um mago. Este fato não foi exposto, então a verdade desta afirmação era desconhecida. Se esse fosse o caso, no entanto, faria dos Dementadores o único ser conhecido a transformar permanentemente um mago sem magia. Lupin também pode ter significado isso metaforicamente, já que a depressão severa, causada pelo contato prolongado com os Dementadores, pode ser realmente prejudicial para a habilidade de um mago de lançar feitiços. Beijo do Dementador. Além de se alimentar de emoções positivas, os Dementadores podiam realizar sua última e mais perigosa habilidade, o Beijo do Dementador, no qual um Dementador grudava sua boca na da vítima e sugava a alma da pessoa. A vítima foi deixada como uma casca vazia, incapaz de pensar e sem possibilidade de recuperação. Acreditava-se que existir após o beijo de um Dementador era pior do que a morte. Como a alma de uma pessoa era seu verdadeiro eu, ser beijado por um Dementador era deixar de existir e, ainda assim, permanecer. O Ministério da Magia britânico ocasionalmente permitia isso como punição, antes de Kingsley Shacklebolt se tornar Ministro da Magia. Não se sabia que efeito o beijo do Dementador teria em uma pessoa que dividiu sua alma com o uso de um Horcrux. Também era possível que a alma estivesse presa dentro do Dementador, portanto a vítima não poderia passar adiante. Provavelmente era isso que significava pior que a morte. A única vítima conhecida do beijo é Bart Crouch Jr. De 1994 a 1995, Crouch usou a poção Polissuco para se passar por Alastor Moody e ensinou em Hogwarts em seu lugar. Ele foi detido no castelo, aguardando julgamento, depois que seu estratagema foi descoberto, e descobriu-se que ele estava trabalhando em segredo para Voldemort. Ele foi punido por um Dementador que acompanhava Cornelius Fudge como guarda-costas.
A infeliz consequência deste ato foi que tornou Crouch incapaz de testemunhar sobre o retorno de seu mestre, permitindo a Voldemort quase um ano inteiro para reunir forças enquanto o Ministério continuava negando proteção contra dementadores. Feitiço do Patrono. Ninguém jamais demonstrou a habilidade de matar um dementador, por Avada Kedavra ou de outra forma, o que implica que eles não poderiam ser mortos por meios físicos, mas apenas afastados ou mantidos temporariamente afastados. Uma das poucas maneiras de se proteger dos dementadores era pelo muito difícil feitiço do patrono. O feitiço convocou um patrono, uma manifestação mágica de boa vontade e felicidade, fornecendo níveis variados de proteção contra a influência dos dementadores, com base na força do feiticeiro como mago. Com habilidade suficiente, um único mago poderia conter dezenas, se não centenas, de dementadores com um único patrono corpóreo. Harry Potter demonstrou durante seu terceiro ano em Hogwarts, quando expulsou uma horda de dementadores que procuravam consumir Hermione Granger, Sirius Black e o passado de Harry. Como o patrono não estava vivo, o dementador não poderia se alimentar dele. Somente quando convocado por um conjurador experiente, o patrono assumiria a forma de um animal significativo de alguma forma para o indivíduo. Enquanto o patrono de nível inferior era mais amorfo e efêmero, os patronos corpóreos perseguiam os dementadores e os forçavam a fugir da vizinhança. Um patrono incorpóreo apenas reduzia a velocidade de um dementador, como se a criatura estivesse andando em areia movediça, e tendia a não durar muito, mas poderia eventualmente dar ao conjurador tempo para escapar. Outro. Já que os dementadores não podiam sentir adequadamente os pensamentos e emoções menos complexos de uma pessoa quando ela assumia a forma animaga, isso permitia que alguns, como Sirius Black, evitassem temporariamente sentir os efeitos da presença dos dementadores. Quando eles sentiram os pensamentos nada humanos de sua forma animaga, os dementadores simplesmente pensaram que Sirius estava perdendo a cabeça. Os efeitos dos poderes de drenagem de felicidade de um dementador também podem ser resistidos se a pessoa não se concentrar em pensamentos felizes, mas em obsessões ou outras coisas que dão força a alguém sem exatamente fazê-lo se sentir melhor. Por exemplo, Sirius conseguiu evitar enlouquecer sob a custódia dos dementadores, e eventualmente, planejar uma fuga, concentrando-se no fato de que ele era inocente e não pertencia a Azkaban, e mais tarde que Peter Pettigrew estava em Hogwarts e que Harry estava em perigo. No entanto, esse feito foi atribuído principalmente ao fato de ele ser um animago que conseguiu evitar temporariamente sentir os efeitos da presença dos dementadores em sua forma animal. Embora claramente não seja um método comum de repelir dementadores, a forma enigmática que as pessoas assumiam depois de serem trazidas de volta pela Pedra da Ressurreição parecia funcionar muito como um patrono, já que as formas ressuscitadas de Sirius Black, Remus Lupin e James e Lily Potter eram capazes de proteger Harry Potter dos dementadores que Voldemort havia colocado na Floresta Proibida em 1998. E também, depois que Harry voltou da beira da vida ou da morte, ele ficou tão feliz por estar vivo que os dementadores não tiveram efeito sobre ele, mostrando que se uma pessoa fosse verdadeiramente feliz como poderia ser, a principal arma dos dementadores era inutilizada. Pode ter havido outra maneira mais comum de repelir e se defender contra um dementador, além do feitiço do patrono, já que Remus Lupin afirmou que havia certas defesas contra dementadores. Além disso, Harry Potter discordou do professor Snape sobre o melhor método para confrontar um quando foi objeto de um relatório em seu sexto ano. Isso implica que havia, de fato, outros métodos. As propriedades do chocolate para melhorar o humor eram bem conhecidas tanto no mundo dos trouxas quanto no mundo dos bruxos. Chocolate era o antídoto perfeito para qualquer um que tivesse sido derrotado na presença de dementadores, que sugavam a esperança e a felicidade de seus arredores. Chocolate só poderia ser um remédio de curto prazo, no entanto. Encontrar maneiras de combater os dementadores, ou a depressão, era essencial para que alguém se tornasse permanentemente mais feliz. O consumo excessivo de chocolate não poderia beneficiar nem o trouxa nem o bruxo. Bruxos das trevas normalmente não podiam produzir patronos. No entanto, eles não precisavam fazer isso em primeiro lugar, pois tinham a mesma opinião no mal. Voldemort até afirmou que eles eram aliados naturais. Isso, no entanto, não impediu que os dementadores aprisionassem bruxos das trevas em Azkaban. Etimologia. A palavra inglesa dementor é usada genericamente para se referir a qualquer criatura maligna ou temível. A palavra deriva do latim demens, que significa insano. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!